Kanata era um Giga Chá de apelão que foi rotulado como traidor após deixar sua equipe. Para se redimir, ele agora é forçado a treinar 3 gatas para lutar, mas elas começam a querê-lo. Tudo começou quando insetos mágicos bombados lançaram um ataque massivo contra a humanidade e tornaram a Terra inabitável. Em resposta, Kanata e sua equipe de magos lutaram para reduzir o número deles, mas quando eram muitos, Kanata ficou para trás para permitir que sua equipe recuasse. Alguns anos depois, Kanata deixou sua equipe, então as pessoas pensaram que ele estava fugindo da guerra e o chamaram de traidor. No entanto, a companheira mais próxima de Kanata, Chloe, recusou-se a acreditar que ele era um traidor, então ela implorou a Academia de Magos para deixar Kanata se redimir. A presidente do conselho concordou e decidiu nomear Kanata como instrutor para ensinar o pior grupo de magos, composto por Lect, Mizora e Riku. Atualmente, Kanata está indo para a academia para ver suas novas alunas quando Mizora tromba com ele. Eles caem no chão e as mãos de Kanata acidentalmente apertam os peitos de Mizora, mas ele não fica impressionado porque ela é meio reta. Mizora está frustrada porque nenhum cara a humilhou assim, mas ela fica puta quando vê que o sanduíche que estava comendo agora tá no zíper de Kanata. Ela começa a chamar Kanata de esquisitão, mas antes que possa chamar mais atenção, Kanata desaparece de vista. Mais tarde, Kanata tá lavando suas calças em uma torneira quando percebe Rico se admirando em um espelho. De repente, ela começa a agir como se estivesse num OnlyFans e assume que Kanata já tá caidinho por sua beleza. Kanata deixa claro que não tá nem um pouco interessado nela, porque não gosta de garotas sem cérebro. Ao ouvir isso, Rico tenta se defender, mas ao notar que Kanata tá sem as calças, ela pensa que ele quer pegá-la ali mesmo. Ela começa a gritar por socorro, então Kanata foge porque não quer que as pessoas tenham a impressão errada. Pouco depois, ele se esconde no banheiro esperando suas calças secarem, mas ao sair, ele esbarra em Lect, que começa a tremer depois de ver suas coxas. Imediatamente, Kanata percebe que está no banheiro feminino e foge antes que a garota comece a gritar. Mais tarde, ele chega à aula e Chloe o leva à sala do conselho estudantil para informá-lo sobre as alunas que ele instruirá. Enquanto isso, Lect, Mizora e Rico estão na mesma sala falando sobre o esquisitão que encontraram mais cedo naquele dia. Todas ficam chocadas por terem tido a mesma experiência com Kanata, apenas para Kanata entrar na sala e se apresentar como seu novo instrutor. Ao ver Kanata, as garotas se recusam a aceitá-lo como instrutor e se perguntam quem permitiria tal exibicionista em sua sala de aula. Quando ele está prestes a começar a aula, Mizora o interrompe chamando de traidor porque, após derrotar os insetos há 6 meses, ele abandonou sua equipe e faltou a missões especiais. Rico confirma que isso é verdade. Então Kanata simplesmente diz a elas para direcionarem suas reclamações ao líder da divisão de magos do céu. Ele observa que elas não podem escolher seu instrutor, já que não venceram uma única partida ranqueada. Imediatamente, as garotas ficam na defensiva e dão razões para provar que não são fracassadas. Mas então, Kanata diz a elas que já foi chamado de Cronos, o mestre da espada negra, e que gostaria de ajudá-las a ficarem mais fortes que ele. Assim que as garotas se imaginam lutando contra besouros demoníacos, todas, exceto Rico, concordam, e isso é porque a garota excêntrica não consegue se imaginar ralando ao lado das outras. Mizora imediatamente repreende sua atitude, mas então elas as ataca, dizendo que está além do nível delas. Kanata intervém lembrando de que sua nota ainda é tão baixa quanto a de Mizora, então ela será tratada não apenas de forma igual, mas até menos. Ao ouvir isso, Rico promete mostrar a ele do que é capaz no treinamento, e Lect também concorda em participar do programa de treinamento de Kanata. Enquanto isso, Yuri e Chloe tomam uma bebida lá fora, e quando algumas alunas veem Chloe acenar para elas, elas agem como fãs, como se ela fosse o próximo Michael Jackson. Yuri se sente sem graça, e quando Chloe diz para ela acenar, ela se recusa. Em vez disso, ela pergunta sobre Kanata, e Chloe revela que é a 6ª vez naquela semana que ela está fazendo aquilo. Yuri fica envergonhada e pergunta por que ele está se recusando a se juntar a elas, mas então Chloe revela que o designou como instrutor para alunos da classe E. Yuri fica brava com Kanata por agir egoisticamente do jeito que quer, mas Chloe a corrige antes de revelar que Kanata está atualmente no céu. Minutos depois, Kanata e suas novas alunas voam para longe no céu, e elas ficam surpresas por ele estar usando um dispositivo em vez de magia de voo. Quando perguntam que tipo de treinamento farão, ele as choca dizendo que brincarão de pega-pega, e isso as deixa ofendidas. Então, para equilibrar as coisas, Kanata permite que usem suas armas alquímicas arcana para atacá-lo com força total, e assim que conseguirem derrubá-lo, o treinamento acaba. Assim que ele começa a partida, Mizora e Lect imediatamente correm atrás dele, e Rico suspira por elas não terem bolado uma estratégia. Quando Mizora quase alcança Kanata, ele a empurra para mais longe e percebe que ela é rápida e resiliente.
Infelizmente, ela é impaciente, então saca sua espada e golpeia como se estivesse tentando rebater uma bola de beisebol. Mas Kanata evita seus ataques e depois zomba dela. Ela fica furiosa e avança cegamente contra ele, mas ele desaparece de vista, deixando-a criando várias teorias da conspiração. Enquanto isso, enquanto Kanata observa Mizora de longe, Lect se aproxima furtivamente, mas acaba chamando por ele em vez de desferir um golpe. Assim que ela começa a atacá-lo, ele apara o golpe facilmente, mas ela fica tímida ao chegar perto demais e começa a agitar os braços. Ele a provoca por agir como uma gelatina, e ela fica séria ao atacá-lo com precisão. Mas ele desvia seus golpes e nota que ela não confia em suas habilidades. Quando ela se aproxima dele novamente, ele tenta perguntar sobre sua família, mas ela se afasta e pede desculpas. Enquanto isso, Rico, que os alcançou, atira em Kanata e ele desvia da bala com facilidade. Mas quando vê que Lect está na trajetória, ele a puxa e corta a bala. Após testemunhar o tiro certeiro de Rico, Kanata conclui que ela não era só conversa. Rico então explica que só conseguiu fazer aquilo devido às capacidades refinadas de Lect. Mas então Kanata pergunta por que ela não se preocupa com fogo amigo. E, como de costume, ela se gaba de estar acima da terminologia. Mais tarde naquela noite, no vestiário, Mizora para de falar sobre sua inadequação na batalha para reclamar por que seus dotes não são tão grandes quanto os das outras. Rico tenta acalmá-la dizendo que tamanho não importa na academia, mas quando faz Lect dizer isso, Mizora encara como um insulto, já que Lect é abençoada pelos céus nesse quesito. Ofendida, Mizora ataca Rico por zombar dela, mas Rico, como sempre, a menospreza e se recusa a aceitar Mizora como líder da equipe de fogo. Enquanto isso, Kanata, que caminha para o vestiário, compara as características opostas das garotas e nota que seria divertido fazê-las trabalhar juntas. Enquanto as garotas discutem, Kanata abre a porta do vestiário para anunciar o treinamento, mas acaba tendo uma bela visão e é acusado de ser um voyeur. No dia seguinte, quando Kanata diz que elas farão um treinamento especial, Rico anuncia que não o aceita como professor e sai da sala de aula. Totalmente pasmas, as outras pedem que ele faça algo, mas ele ignora Rico como uma praga e continua falando com elas, validando o desejo de ficarem mais fortes. Assim que concordam, ele leva Lect ao shopping para comprar uma roupa de empregada. E ela se pergunta se podem gastar o orçamento da equipe com lazer. Para sua surpresa, Kanata diz que faz parte do treino, então entrega panfletos a ela e a instrui a distribuí-los aos alunos com a roupa de empregada. Sem escolha, Lect aceita o pedido e se esforça para abordar quem passa por ali. Quando um grupo de garotos a vê com a roupa fofa, eles correm até ela como se fosse uma modelo de revista de quem querem um autógrafo. Ela cai de forma desajeitada e então cria coragem para entregar os panfletos e, para sua surpresa, eles aceitam prontamente antes de ir embora. Nesse período, Kanata leva Mizora com ele e diz que, assim como as outras, Rico deve ter uma fraqueza e é dever dela descobrir qual é. Quando ele nota Rico saindo da escola, tenta se esconder, mas acaba colocando as mãos nas laranjas dela e se desculpa rudemente por não ter notado. Mizora fica brava com ele e, enquanto exige justiça para as pessoas sem curvas, Kanata instrui a seguir Rico e ela faz o que foi ordenado. Poucos segundos depois, Rico a avista e vai ao seu encontro, perguntando-se se Mizora está apaixonada por ela. Mas quando Mizora pergunta se pode acompanhá-la nas compras, Rico concorda. Enquanto isso, Lect, que terminou de distribuir os panfletos, entrega o último para Kanata em um café e conta como estava nervosa antes de pegar o jeito. Vendo que ela melhorou um pouco, ele a deixa com a instrução de trabalhar meio período no café. Ela tenta objetar, mas vê muitos alunos reunidos ali esperando por seus pedidos, então ela continua com o trabalho. Em outro lugar, um estudante pesquisador chamado Nua esbarra em Yuri, que derrama café no magnum dele. Em vez de culpá-la como outros fariam, Yuri limpa a bagunça e ele se apaixona por ela à primeira vista. Como ela está com pressa, entrega seu guardanapo a ele e ele percebe que haverá em breve. Na loja, Mizora ajuda Rico a segurar sacolas e fica surpresa ao ver Rico comprar um livro sobre filosofia. Rico a chama de imatura por achar que filosofia é um assunto chato e depois as leva para mais fundo na loja. Embora frustrada, Mizora acha divertido ver Rico comprar e abraçar uma boneca fofa e, quando pergunta sobre isso, Rico pega as sacolas e sai apressada, fazendo Mizora se perguntar se essa é a fraqueza dela. Enquanto isso, no café, Lect tem dificuldade em atender os clientes devido à sua baixa confiança, e Lloyd a vê. Por fim, ela corre para um canto para se isolar, mas quando avista Mizora, pula em seus braços. Mizora então a acalca,
e após saber do seu treinamento, decide ajudar vestindo uma roupa de coelhinha e atraindo a atenção da maioria dos garotos. Quando Lloyd chama Lecter para lhe trazer um copo gelado, ele a observa servir com medo. Então ele diz a ela que sabe que ela tem receio de falar com as pessoas. Depois, ele diz para ela não acreditar apenas em seu instrutor, mas também em sua amiga. Lecter observa Mizora e, após vê-la lidar com a tarefa como uma profissional, apesar de ser observada por muita gente, decide ajudar também. Nesse período, Freon e Chloe fazem sua ronda pela escola e, ao verem Mizora e Lecter servindo alegremente a multidão no café, elas se afastam, esperando descobrir qual é o objetivo final de Kanata. Mais tarde naquela noite, Mizora leva Lecter para encontrar Kanata para dizer o que pensa. Mas então Lecter pergunta a ele como ele sabia que ela tinha ansiedade social, e isso surpreende Mizora. Kanata então explica que ela está usando uma técnica de lanche visual, criada pelo senhor de sua família, o que significa que ela deve ter passado por um treinamento rigoroso. Mas o que ele notou nela enquanto brincavam de pega-pega no dia anterior foi que ela não conseguia lutar bem porque não conseguia olhá-lo nos olhos. Ali, Lecter revela como era péssima nisso, e como não conseguia ir a lugares lotados com muitas pessoas olhando para ela. Enquanto ela admite sua fraqueza, Kanata a acaricia, garantindo que ninguém no mundo está totalmente satisfeito consigo mesmo. Então ele diz para ela tentar trabalhar em si mesma. Mizora assume a partir daí e elogia Lecter, mas Lecter agradece a ela, revelando que é graças a ela que conseguiu superar seu medo. Kanata então pergunta a Mizora sobre seu progresso com Rico, e Mizora olha para baixo enquanto diz que não conseguiu encontrar uma fraqueza, apenas soube que Rico ama livros filosóficos e coisas fofas. Para sua surpresa, Kanata elogia por estar progredindo. Então ele lhes dá sorvete, chamando-o de recompensa. Mizora se sente culpada e diz a Kanata que não apenas não encontrou a fraqueza de Rico, mas também não sabia que Lecter tinha medo de palco. Kanata então a informa que, pelo que ela aprendeu, ela progrediu. Então ele instrui Lecter a continuar trabalhando em si mesma. As garotas então se perguntam se devem continuar trabalhando no café, mas Kanata diz que elas farão um treinamento diferente. Afinal, o motivo de ele ter dado a elas uma tarefa tão específica foi para ajudá-las a identificar suas fraquezas. Ao ouvi-lo, Mizora surta, já que ele não contou o propósito desde o início, e, como resultado, ela deixa cair seu sorvete. Mais tarde naquela noite, Chloe entra escondida no quarto de Kanata e vê que ele está observando o perfil de Mizora. Ele diz a ela que a aptidão mágica de Mizora é maior que a da maioria dos alunos de Rank A, mas ela é tão ruim com a espada que desperdiça totalmente seu potencial. Curiosa, Chloe pergunta a ele o que ele planeja fazer, e no dia seguinte ele diz a Mizora que ela mudará da espada de canhão mágico para o canhão mágico de guarda-média, porque a espada de canhão é muito arcaica e difícil para ela usar. Para sua surpresa, Mizora rejeita a ideia e jura continuar usando a espada, ignorando o conselho dele. Ela se aproxima dele e diz que se enganou ao pensar que ele era um instrutor decente. Então, antes de sair correndo, ela diz para ele não lhe dar ordens se não sabe nada sobre ela. No passado, a mãe de Mizora, uma guerreira nata amada por todos, empunhava a espada canhão mágica e a usou para derrotar sozinha um pelotão inteiro de besouros demoníacos. Atualmente, Mizora encara o túmulo de sua mãe enquanto relembra o que Kanata disse sobre trocar de arma, mas ela jura não desistir. Dias depois, Lecter traz café para Lloyd e o restante do conselho estudantil, e Lloyd a elogia por estar ficando mais ousada. Enquanto ele serve Chloe e Freon, Freon pergunta a Chloe se Kanata ainda está treinando as garotas, mas Chloe diz para ela perguntar diretamente a ele se quiser saber. Quando Lecter volta para sua classe, ela vê Rico, então corre para encontrá-la. Mas, como sempre, Rico diz que não está disposta a se rebaixar a um treinamento bárbaro. Lecter fica triste e diz que ficará sozinha, e isso significa que ela dependerá apenas de Kanata. Rico fica curiosa ao notar que Lecter admira muito Kanata e observa que não é uma tarefa fácil para Lecter. Em outro lugar, Noah gagueja sem parar enquanto pratica as falas que planeja usar para conquistar Yuri. De repente, ele a vê seguindo Kamasta e perguntando por que ele não treinou as garotas nos últimos dias. Ele pergunta curioso como ela sabe, e quando ela diz que o esquadrão das garotas não solicitou o espaço aéreo de treinamento, Kanata pergunta se ela tem tanto tempo livre assim. Yuri fica na defensiva e diz que nenhum de seus ex-companheiros de esquadrão tem tempo livre, e que ela teve que checar porque teme que ele traia as garotas. Kanata simplesmente a ignora, dizendo que precisa fazer uma visita domiciliar. Yuri diz que ainda não terminou de falar com ele, mas ele a chama de tipo sério e agradece por cuidar de seus alunos. Tendo testemunhado a interação, Noah deixa cair o lenço de Yuri em choque, revelando que havia uma carta escondida que ele escreveu para ela.
Quando Kanata chega à sua cidade natal, ele vai a um café à procura de Mizora, e o dono, Gali, o recebe. Para sua surpresa, ele vê Mizora trabalhando lá, que fica brava e sai furiosa ao vê-la. Lá, Gal revela que ela é sua filha e explica que Mizora puxou a mãe, que era uma maga do céu. Enquanto Gali fala do pouco que ouviu de sua esposa, Kanata se pergunta se ele tem demência. Mas então Gale diz que não tem uma boa relação com a filha e gostaria de saber por que ela tem faltado à escola nos últimos dias. Para responder, Kanata pergunta por que ela insiste tanto em usar a espada canhão mágica, e Gali percebe que ele não é apenas um conhecido. Então ele se abre, revelando que a espada era da falecida mãe de Mizora, e como ela derrotava monstros sozinha até que um dia nunca mais voltou. Naquela época, Mizora aproveitava seus dias com Sosai, sua mãe, que era a única maga do céu, e Sosai priorizava lutar pelo povo de Iris em vez de ficar com sua família, mas sempre voltava em todo o tempo livre que tinha para brincar com a filha. Embora fosse desastrada e amasse bife, Sosai era amada por todos na Ilha Flutuante. Mas um dia, após partir em missão, todos menos Mizora, que vivia chamando pela mãe, esqueceram que ela existia, e aí ela descobriu que a maioria dos ilhéus são naturais. Nesse momento, guardas de patrulha dos Magos do Céu a avistam e mostram a ela a espada canhão mágica, dizendo que foi tudo o que restou de sua mãe. Mizora se lembra das palavras de Souzi sobre lutar para proteger a todos, então ela aceita a arma e jura fazer exatamente isso. Atualmente, ela brande a espada repetidamente enquanto se pergunta por que seu esforço não está dando resultado. Mas então a arma pesada faz voar longe. Enquanto ela se amua, Kanata aparece e eles vão direto para o cemitério dos Magos do Céu falecidos. Ao chegarem ao túmulo da mãe dela, Kanata comenta que soube recentemente que ela visitava o local diariamente, e ela fica brava por ele invadir sua vida privada, culpando o pai por ter contado. Kanata logo defende o velho dizendo que ela não se abriu com Gale, e ele teve que pedir ajuda ao saber que ele era seu instrutor. Resolvido isso, Kanata diz a Mizora para jurar no túmulo da mãe que nunca mais usará a espada canhão mágica, pois se continuar com ela, nunca ficará mais forte. Mizora recusa na hora e invoca a espada, afirmando que ao receber a arma, recebeu a vontade de Souzi e tudo sobre ela. Ela dá um golpe baixo em Kanata dizendo que é algo que ele não consegue entender, mas ele a lembra que os magos caídos tinham um sonho, que era proteger as pessoas da cidade, e Souzi era igual a eles. Ele reforça o argumento informando a Mizora que a espada canhão mágica não era o objetivo da mãe dela, mas sim proteger as pessoas. Enquanto ele lembra como Gale estava triste e preocupado, pensando que se algo acontecesse à filha, ele não se lembraria dela, assim como da mãe. Kanata diz que quanto mais teimosa ela for, maiores as chances de morrer com a arma, e se isso acontecer, as pessoas a esquecerão. Mas Mizora insiste em usá-la e diz que é porque, se puder proteger a todos com ela, há uma chance de se lembrarem de sua mãe. Ao perceber o objetivo final dela, Kanata diz que nunca aconteceu de os naturais se lembrarem de magos mortos. Mas vendo como ela é teimosa, ele ri dela, chamando-a de louca. Então ele diz que fará dela uma espadachim melhor que a do que o Bill. Percebendo que ele a estava testando o tempo todo, Mizora pergunta qual é o objetivo final dele. Mas ele a lembra que prometeu acompanhá-la até o fim como seu instrutor. Então diz para ela jurar no túmulo da mãe que ficará mais forte e protegerá a todos com a arma. No dia seguinte, Mizora aparece no treino e Lect fica feliz em vê-la. Mas antes que possam bater papo como velhas amigas, Kanata ordena que treinem ou as fará servir café de maiô. Elas começam imediatamente e Mizora agradece pela ajuda antes de sair voando. Enquanto isso, Rico os observa de perto e nota que Kanata tem garra. Rico sonha que persegue sua irmã mais velha, mas logo Frion a acorda por telepatia e a instrui a se preparar para a escola. Isso irrita Rico, mas ela vai logo tomar banho e é aí que ela percebe algo. Mais tarde naquele dia, Kanata almoça com Lloyd e Yuri entra, afirmando que não entende como ele pode ficar tranquilo com toda a Mistigan odiando ele. Mas quando Kanata a ignora, ela fala sobre uma promissora unidade de equipa de fogo que o esquadrão dele enfrentará, e diz que todos acreditam que o time dele não tem chance de vencer. Ouvir isso deixa Kanata mais relaxado, e quando ele diz a Yuri que é melhor assim, ela o chama de lixo humano por querer que seu time perca. Mas então ele a corrige dizendo que isso significa que seu time não será pressionado, e eles têm uma chance maior de vencer. Ouvi-lo falar assim a faz corar e lembrar dos velhos tempos de ouro, mas então ela diz que espera que ele não seja a sua conversa. Assim que Yuri sai, Lloyd vai atrás dela indo embora. Sozinho, ele verifica o perfil do oponente e nota que falta uma peça para o seu esquadrão vencer contra eles.
Nesse momento, Rico aparece glamourosa como sempre e se elogia, dizendo que é uma deusa cuja beleza vai além da compreensão humana. Quando Kanata ouve, ele ri dela como se ela tivesse alguns parafusos a menos, e isso a faz lembrar de como as pessoas a achavam diferente, dizendo que ela não conseguia alcançar sua irmã. Ela então avista os oponentes de seu time e Kanata revela que, embora sejam formidáveis, antes de sair, Rico declara que não participará de seu programa de treinamento, e Kanata a choca ao dar sinal verde para ela fazer o que quiser. Depois do almoço, enquanto as garotas se vestem e se preparam para o treino, Kanata se oferece para comprar sorvete, mas elas priorizam a vitória, então adiam para depois da partida. Em seguida, elas se encontram com Rico e Misora pede que ela se junte a elas no treino, mas Rico recusa e diz que não tem nada a ganhar. Lect discorda e Misora admite que Kanata pode torná-las mais fortes. Mas quando Rico lembra como Kanata deu sinal verde para ela fazer o que quisesse, ela diz que Kanata não se ofereceu para treiná-la antes. Ainda assim, Misora pede que ela pelo menos comece a partida com elas, mas Rico recusa dizendo que não tem interesse em se humilhar em uma partida que sabe que perderia. As outras ficam magoadas com seus comentários, mas Misora engole o orgulho e se ajoelha, preparando-se para se curvar. Mas nesse momento, Kanata entra na sala e a levanta. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, Frion informa Chloe sobre como uma equipe de fogo de rank D foi derrubada na noite anterior durante a patrulha e provavelmente foi obra de uma quimera. Enquanto ela se preocupa e espera que o monstro não chegue perto de Mistigan, Chloe diz que ela e a equipe de fogo especial cuidarão da situação. Freon então pergunta sobre a equipe de fogo de Kanata, dizendo que a partida ranqueada dele está chegando, e Chloe nota que é a segunda vez que Freon pergunta. De volta à sala de aula, Kanata analisa a situação e, ao saber por que Misora estava implorando antes, diz que entregará a ela a chave para a vitória. No dia seguinte, Rico acorda tarde do sonho repetido e, ao ir para a escola, vê Nua perseguindo alguém e pensa que é ela. Mas então ele foge como se ela fosse uma carga ambulante de responsabilidades. No céu, Kanata invoca a Espada da Destruição após dizer a Misora que só mostrará um movimento uma vez e, imediatamente, ele a balança antes de puxar um gatilho que dispara um canhão mágico que oblitera as nuvens. Enquanto ele a treina e explica que seu trunfo mais poderoso é sua capacidade de suprimento mágico, por isso ele o chama de sua carta na manga. Misora consegue executá-lo com sucesso, mas nota que a quantidade de magia que ele consome é bastante alta. Para sua surpresa, ela vê Kanata mantendo a calma enquanto ofega e nota que ele está sofrendo de exaustão mágica, embora costumasse ser um elite. Kanata diz a ela que ela só pode disparar o tiro 3 vezes por dia, então ele afaga a cabeça dela enquanto diz para usar a técnica para abrir o caminho para a vitória. Misora concorda com ele, mas depois reclama com ele por usar a cabeça dela como apoio para as mãos. Mais tarde, Kanata treina com Lect, e quando percebe que ela não está se concentrando, ele a chama, e ela revela que quer um movimento chamativo como o da Misora, mas ele diz que ela não precisa disso. Em vez disso, ele elogia suas habilidades com a espada. Então ela fica séria ao lembrar como Misora abriu o caminho para ela antes no café. Então ela vai com tudo contra ele. Como resultado, Kanata tem dificuldade em aparar seus golpes, e ele a elogia por acertar os ataques sem desviar o olhar. Rico, que observou toda a situação, admite que Misora e Lect melhoraram, mas o pensamento de alcançar sua irmã se estudar com Kanata lhe ocorre, e ela se chama de tola. Enquanto ela continua observando o treinamento das garotas, Kanata aparece logo atrás dela e vê que ela usa óculos para ativar sua clarividência. Surpresa por ele saber tanto sobre ela, Rico pergunta a ele, mas então ele diz que é a única maneira de ela vê-los de tal distância. Rico então diz a Kanata que a habilidade suprema de Misora é inútil em uma partida porque levará tempo para carregar, e para ela usar a habilidade perfeitamente, precisará de uma vanguarda habilidosa e uma retaguarda que possa protegê-la. Kanata elogia suas habilidades de avaliação e nota que todas as suas outras habilidades, que ela mesma aperfeiçoou, são mais valiosas que sua clarividência, e ela diz para ele se afastar. Ela pergunta por que ele está dizendo todas essas coisas de repente, quando disse que Misora era a chave para a vitória. Mas então Kanata revela que todas elas são chaves para a vitória. Confusa, ela pergunta por que ele nunca procurou como as outras. Então ele explica que queria que elas a alcançassem, afinal suas habilidades são divinas. Sem ceder aos seus acessos de raiva, Kanata diz que precisa dela, e ela quase cede a ele. Mas enquanto ela tenta encontrar uma saída, ele diz que tudo que ela sempre precisou foi a vontade de vencer. Ele pergunta se ela quer continuar sendo uma perdedora, e ela recusa. Então, logo no dia seguinte, ela se junta ao resto das garotas no treinamento e elas ficam felizes em vê-la.
Dias depois, uma frota de besouros demoníacos avança em direção a Mistigan, então um anúncio informa os não combatentes e estudantes regulares para evacuarem para um abrigo próximo. Imediatamente, Mistigan ativa sua barreira protetora, e Freon ordena que 7 equipes de fogo de rank A se juntem à batalha, enquanto as equipes de fogo de rank E auxiliam na evacuação. Assim que a equipe de fogo I-601, o grupo de Kanata, termina suas rondas, eles se encontram com Kanata e Rico acha estranho que ele não esteja ajudando na batalha, já que é um ex-as. Ele diz a ela que é complicado, mas enquanto ela insiste por mais informações, Mizora muda de assunto perguntando pelo paradeiro de Lect. Lect aparece logo em seguida carregando uma garota que não conseguiu chegar ao abrigo, e enquanto Mizora sugere que a levem para lá, Kanata diz para observarem a luta entre os besouros demoníacos e a equipe de fogo especial. Lá fora, Chloe aniquila uma frota deles, e enquanto conversa com Yuri, Lloyd aparece e informa que os besouros que eles erradicaram não eram apenas uma diversão, mas outro grupo deles entrou na cidade. Freon entra em pânico após ser notificado e ordena que as equipes de combate na cidade lidem com eles. De repente, um grupo de besouros demoníacos avança contra a equipe de Kanata, e quando Mizora vê a garotinha com eles tremer, ela lembra que sua mãe disse que era seu dever proteger a todos. Então ela carrega sua espada canhão mágica com magia e dispara uma pequena rajada, que destrói alguns besouros. Impressionados, os outros elogiam pelo esforço, mas depois apontam que sua habilidade de mira não é perfeita. Então Mizora carrega a espada canhão com mais magia e solta uma rajada que não só aniquila os besouros, mas também dizima vários quarteirões, incluindo o café do pai dela. Desta vez, seus amigos a repreendem, e ela tenta se defender. Na sala de comando, Freon anuncia que mais de 10.000 besouros foram avistados, então ela sugere que eles vão atrás do líder que os está controlando. A equipe de Kanata leva a garota às pressas para sua mãe no abrigo, e enquanto as equipes de combate abatem os besouros que entraram na cidade, Freon avista uma quimera entre os monstros e ordena que as forças se livrem dela. Ao fazerem isso, os besouros continuam avançando em direção a Mistigan e Kanata, que agora está no ar com sua equipe, e os informa que, dado o tamanho das frotas, há mais de uma quimera. Assim que Rico descobre que precisam encontrar a quimera não confirmada para salvar a cidade, ela pega seus óculos e ativa sua clarividência, e com isso diz a eles por onde o grande enxame de besouros está entrando. Yuri, por outro lado, se preocupa com a cidade, então pergunta a Lloyd e Chloe se devem recuar, mas eles discordam, notando que não podem levar todos os inimigos de volta com eles. Ainda assim, Yuri se preocupa ao saber do surgimento de várias quimeras, mas Chloe garante que Kanata cuidará disso. Ao ouvir o nome dele, ela o chama de traidor, mas Chloe diz para acreditar nele porque ele nunca deixará o povo de Mistigan para trás e Lloyd concorda. O mencionado, por outro lado, diz às suas garotas que é hora de enfrentar a Quimera, mas elas tremem de medo e listam razões pelas quais preferem treinar sozinhas. Ele então as anima com um discurso motivacional que rivaliza com o de Optimus Prime, e elas partem imediatamente para a fonte de seus problemas. Ao chegar lá, Kanata ordena as garotas como haviam treinado e Lect avança contra os monstros, derrubando-os facilmente porque consegue encará-los. Rico então ganha tempo para Mizora atirando nos besouros que se aproximam, e Mizora dispara seu canhão mágico contra a horda, explodindo-os em pedacinhos. Percebendo que não é o suficiente, ela dispara mais vezes antes de soltar um tiro carregado, que elimina a maioria deles. Nesse momento, uma quimera dispara um feixe contra ela, mas Kanata protege Mizora recebendo o impacto total do dano. Assim que a quimera mostra o rosto, ela dispara vários feixes ao redor, quase transformando o lugar em um apocalipse. Kanata então nota que parece que a quimera está atrás dele, então ele invoca sua espada da destruição antes de carregar sua magia e voar em direção a ela em velocidade máxima. Desta vez, ele não usa uma prancha voadora e evita facilmente todos os feixes da quimera, então voa alto no ar e ignora o apelo de Mizora para que ele fuja, enquanto diz a ela que a luta acabou. Nesse instante, ele aponta sua espada e dispara toda a sua magia na quimera, e não apenas atira de Mistigan. O ataque explode, criando um segundo sol quase igual a uma bomba atômica. O resultado deixa Kanata exausto, então, enquanto ele cai do céu, as garotas vão até ele para resgatá-lo. Lá fora, Yuri se pergunta quem derrubou a quimera, mas Chloe diz a ela que é o homem que ela ama. Enquanto Freon se pergunta quem poderia ter derrubado a quimera não identificada, Noel corre pelo parque em busca de Yuri, esperando que ela esteja bem, mas então um olho gigante cai do céu e o encara. Tendo resgatado Kanata, as garotas se preocupam com ele ao verem que ele não está acordando, mas então ele recupera a consciência e parece exausto. Enquanto Mizora continua tagarelando, ele a silencia dizendo para olharem para o céu, e assim que veem que não há mais besouros, elas sorriem, sabendo que verão outro dia.
Com isso resolvido, ele diz para se prepararem para a partida ranqueada, e elas aceitam alegremente. Dias depois, no dia da partida, Kanata vê Yuri pronta para assistir à batalha, e ela pergunta como ele machucou o braço. Ele mente para ela dizendo que tropeçou enquanto evacuava as pessoas mais cedo, mas então diz que sua equipe de fogo é bem forte e ela não deveria se surpreender. A partida começa logo em seguida e, para sua surpresa, sua equipe perde. Então Yuri o provoca sobre isso. Enquanto isso, Freon se reúne com a supervisora-chefe para discutir uma proposta sobre como acelerar o programa de treinamento de magos do céu com lutas realistas, e a supervisora aceita sua proposta para um novo torneio acadêmico. Enquanto Mizori e Lect treinam lutando contra balões, Rico simplesmente adora seu reflexo e deixa as outras sofrerem. Enquanto isso, Freon faz uma reunião com os outros e descobre que não foram eles que derrotaram a Quimera não confirmada. Ela conta como Kanata insistiu que foi a equipe dele que fez isso. Ele queria que ela os livrasse da culpa por destruir propriedade civil, mas Freon discordou, pois não houve testemunhas oculares. Então, para ser justa, ela acreditava que deveriam dissolver a unidade dele afinal. Eles não provaram ser formidáveis nas partidas de classificação. Chloe discorda, mas Yuri concorda com ela dizendo que Kanata não está apto para liderar a equipe. Com isso resolvido, Freon pede que chamem Kanata ao seu escritório mais tarde, então ela mostra um panfleto de um próximo torneio e diz que é o real motivo de tê-los convidado. Após o treino, Mizora reclama de seus hematomas, mas então Rico diz que é por causa de seus movimentos erráticos. Ela então mostra como Lect não tem nenhum ferimento. Mas Mizora retruca que é porque Rico a cobriu durante o treinamento. Momentos depois na aula, ela pergunta a Kanata por que seus esforços para derrotar a Quimera não foram reconhecidos, mas ele diz que eles não foram vistos. Mizora então reclama que não é justo, especialmente com ele, que quase arriscou a vida, mas ele a silencia e diz que tá tudo bem do jeito que está. Ele ignora as reclamações e mostra um panfleto do próximo torneio, no qual todas as equipes de fogo, exceto as de rank D, podem participar. A equipe vencedora não apenas sobe 2 rankings inteiros, mas também recebe equipamentos de ponta feitos pela divisão de alquimia, e eles podem comer de graça pelo resto do ano. As garotas instantaneamente imaginam sua equipe vencendo e, embora notem que é quase impossível, decidem tentar. Justo quando Kanata está prestes a registrá-las, Freon o chama e informa que o removerá da liderança da equipe de fogo porque ele não fez nada além de prolongar a sequência de derrotas. Ela menciona como as colegas de equipe estavam lutando naquela manhã e Kanata elogia por prestar atenção nelas. Mas quando ela diz que elas não têm um objetivo, ele a interrompe e informa que se inscreveu como instrutor, prometendo garantir que as garotas se tornem magas fortes. Freon se pergunta o que um traidor como ele quer fazer. Então Kanata mostra o torneio a ela e impõe a condição de que, se sua equipe vencer, a outra equipe de fogo os respeitará e ela não os incomodará mais. Ao ouvir isso, Freon ri dele antes de lembrá-lo que sua equipe não venceu nenhuma equipe de rank E, ao contrário de enfrentar um torneio que tem todos os outros ranks, exceto S. Imperturbável, ele insiste. Então Freon concorda e promete não dissolvê-los se vencerem o torneio. Enquanto isso, as garotas os espionam e perguntam sobre o que ouviram, mas ele as ignora antes de sair apressado. Mais tarde naquela noite, na sala de aula, as garotas ficam emburradas após ouvirem fragmentos de informações do escritório de Freon. Então Kanata pergunta o que elas planejam fazer a respeito. Elas o informam que querem ficar mais fortes, e ele concorda dizendo que o que precisam fazer é vencer o torneio. Mas elas perguntam por que ele está subestimando o evento. Afinal, elas tiveram 0 vitórias até agora e 11 derrotas consecutivas. Ainda assim, Kanata promete criar um treinamento diferente para elas no dia seguinte. Então ele diz para elas aparecerem porque é o dia do sorteio das partidas do torneio. Mais tarde naquela noite, Freon e a equipe especial de fogo vão ao instituto de pesquisa onde alguns besouros capturados estão sendo usados. Eles encontram Nui, que informa que sabe quem eles são, e quando vê Yuri, ele começa a agir como um fã fanático. Mas Freon o coloca na linha. Então ele mostra o olho da quimera que viu outro dia, e eles notam que é muito maior do que as outras quimeras. Lá, Freon dá um nome diferente a ela, e Nui mostra como a quimera pode se regenerar. Ele fala sem parar e quase os mata de tédio, então eles se retiram. Depois que eles se vão, Nui cheira o lenço de Yuri como se fosse uma droga que o manteria firme. Na saída, Freon conta como os besouros demoníacos estão evoluindo rapidamente, e ela nota que ficaram sem mão de obra nesse ritmo. Mas então Chloe acredita que é para isso que serve o torneio. Lloyd vê como Yuri parece pálida, então pergunta a ela sobre isso, e ela culpa o ar do laboratório. Quando saem, Freon diz a Yuri que precisa da ajuda dela com algo. No dia seguinte, outras equipes de fogo fazem um sorteio, e são designadas para blocos diferentes e encarregadas de enfrentar outras equipes.
Enquanto alguns agradecem aos céus, outros amaldiçoam a sorte por enfrentarem inimigos poderosos em sua primeira partida. Quando chega a vez da E601, Mizora segue o processo e elas descobrem que vão enfrentar outra equipe de ranking E. Enquanto comemoram, Yuri aparece e informa que agora é instrutora de uma equipe de rank A. Infelizmente, a equipe dela não enfrentará a de Kanata porque estão em blocos completamente diferentes. Kanata então a informa que se enfrentarão nas finais e pergunta se ela tem medo de perder, mas ela discorda. Enquanto ela grita de volta por ele achar que ela perderia, Kanata faz uma aposta. Se a equipe dele vencer, Yuri se juntará a eles. Ela aceita o desafio imediatamente, ressaltando que isso não aconteceria nem em 1 bilhão de chances. Depois que Yuri sai, as garotas perguntam o que ele pretendia. Então ele conta sobre o acordo com Freon para vencerem o torneio e não serem dissolvidas. Mais tarde, naquela noite, um estudante foge por um beco, mas uma figura misteriosa o alcança antes de atacá-lo. No dia seguinte, enquanto os outros discutem o caso preocupante na cidade, Yuri se perde em pensamentos ao lembrar como Kanata não só a protegeu de fogo amigo, mas também liderou sua equipe à vitória. E graças a isso, ela se juntou ao corpo estudantil e tornou-se membro da equipe de fogo especial. Atualmente, Chloe traz Yuri de volta à realidade ao discutir como elas se juntarão a um grupo diferente para o patrulhamento. Yuri fica surpresa que a ordem pública esteja participando da investigação. Mas bem na hora, Kanata aparece como se surgisse de um ponto de controle e se intromete na conversa. Ela fica tão nervosa que, enquanto discutem, se retira apressadamente, dizendo que quer treinar seus alunos. Chloe então diz a Kanata que foi Freon quem designou uma equipe para Yuri, e ele diz que percebeu pela reação dela. Afinal, Yuri é o tipo de pessoa que quer vencer em uma luta justa. Lloyd, por outro lado, faz o papel de observador, feliz em ver que Kanata se importa com seus colegas. Pouco depois, as garotas treinam no céu, e desta vez, como Kanata embaralhou suas posições, Rico reclama que observar Mizora e Lect constantemente vai machucar seu pescoço. Mizora, por outro lado, continua atirando nos balões e reclama de como a situação é estressante. Momentos antes, quando o Kanata sugeriu que usassem tal tática, Mizora foi a única contra. Mas ao ver que as outras estavam dispostas a tentar, especialmente Lect, Mizora mudou de ideia e aceitou. Agora, ela tem dificuldade com os balões, mas Rico ordena que ela avance primeiro enquanto lhe dá cobertura. Embora pareça estranho, Mizora a escuta. Então, Rico diz a Lect para dar suporte lidando com os outros alvos, e enquanto ela reclama, Rico garante que, como a rainha sniper, ela não se machucaria. Imediatamente, Lect parte para sua posição e Rico dá cobertura para Mizora. Eles continuam assim, e Kanata fica impressionado com a estratégia de Rico. Mas bem na hora, Yuri aparece e sua equipe de rank A derruba instantaneamente todos os alvos, deixando as garotas maravilhadas e preocupadas se conseguirão derrotar tal equipe. Kanata garante que elas podem derrotar qualquer equipe superior, e tudo o que precisam fazer é pensar seriamente em como fazer isso acontecer. Mais tarde naquela noite, Kanata faz uma massagem em Rico e diz que é a sua recompensa por uma conquista única que ela fez recentemente, mas então ela diz que foi ele quem planejou tudo. Kanata para de repente e enquanto ela se pergunta se algo está errado, ele conclui que ela foi a que mais se importou entre as outras. Ela fica surpresa e ouve enquanto ele revela como ela sempre presta atenção nelas para poder dar instruções apropriadas rapidamente quando necessário. Kanata a chama de uma bela mulher, mas quando ela diz que o charme dele não vai funcionar com ela, ele diz que não está tentando. Mais tarde naquele dia, Kanata encontra Yuri, que diz que gostaria de falar com ele, e ele a surpreende dizendo que também estava procurando por ela. Enquanto isso, as garotas, que não têm mais nada para fazer, perseguem Kanata e Yuri e os seguem até o shopping. Lá, elas observam Yuri pedir uma xícara de café preto, ao contrário do que Kanata queria que ela pedisse. As intrometidas não conseguem ouvir a conversa e pensam em se aproximar para ouvir o que os dois pombinhos estão tramando. Quando Yuri recebe seu café, ela o enche de açúcar e creme antes de beber, e Kanata diz que ela deveria ter pedido café com leite, mas ela insiste que queria café preto. Depois de ouvi-los, Mizora conta às garotas sobre o boato de que Yuri não está se sentindo muito bem. Rico concorda, confirmando que Yuri não usou mais sua lança e, depois de ouvi-las, Lect conclui que o motivo de Yuri estar em um encontro com Kanata é que Rico meio que concorda e conclui que Yuri é a namorada e companheira de equipe de Kanata, a quem ele está tentando consolar. Assim que Mizora as ouve, ela perde não apenas o ânimo, mas também o apetite enquanto tenta processar o que está acontecendo. Kanata então pergunta a Yuri sobre o que ela quer falar, mas Yuri dá permissão para ele perguntar. Então ele pergunta se é verdade, com base no que leu na revista mensal, que ela só se interessa por pessoas mais fortes que ela.
Yuri, atordoada com a pergunta, responde positivamente, e ele fica chocado por ela conseguir se abrir sobre esse aspecto de si mesma. Ela fica na defensiva e declara que não só não tem nada a esconder, como isso não importa mais. Kanata então diz a ela que está apenas cuidando dela. Então ele pergunta se a pessoa de quem ela gosta é a Chloe, e Yuri surta. Kanata acha que acertou em cheio e fala sobre como nunca soube que Yuri gostava de garotas, mas então ela o manda calar a boca e fica brava com ele por chamá-la para falar sobre um assunto tão fútil. Kanata então a lembra de que foi ela quem quis vê-lo, então ele pergunta o que ela queria dizer, e Yuri diz para ele largar o emprego de instrutor. Ela o lembra de que, mesmo sendo visto como um traidor, ele tem habilidades que ninguém pode igualar, e é melhor do que desperdiçá-las com as garotas. Nesse momento, Kanata confirma que Yuri odeia as garotas e quando Yuri diz que as garotas não pertencem à escola deles, Kanata responde que o mesmo vale para ele e Chloe. Ele revela que houve um em que Chloe não conseguia voar direito e as pessoas a consideravam um fracasso. Então ele diz a ela que pode garantir, como instrutor das garotas, que elas têm potencial. Yuri fica irritada com ele e vai embora, dizendo que vai pagar já que foi ela quem o convidou. Mas então ele aponta para a mesa não muito longe dali e diz que ele vai pagar. Quando Yuri olha para lá, ela vê Misora e as garotas e percebe que elas estiveram lá o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Chloe e Lloyd se encontram com Fria e a informam que todas as vítimas dos incidentes recentes são estudantes homens da divisão de magos do céu e usuários de armas de combate corpo a corpo. Fria acredita que pode ser uma coincidência, mas então Lloyd diz a ela que a primeira vítima veio de uma equipe de fogo de nível E, e as outras duas eram de nível D e C respectivamente. Assim, a partir dessa dedução, eles concluem que a próxima vítima será um estudante de nível B. Mais tarde naquela noite, a mesma figura misteriosa ataca um estudante. Depois ele pega o guardanapo de Yuri e o cheira antes de declarar que logo se tornará um homem que merece o amor dela. Na manhã seguinte, Lect acorda e sai para uma corrida matinal, e ela acaba encontrando Kanata. Depois de suarem bastante, eles fazem uma pausa e ele entrega a ela uma garrafa de água para se manter hidratada. Lect agradece não apenas pela garrafa, mas também por aplicar várias estratégias de treinamento para melhorar. Mas então ela pergunta curiosamente por que ele fez de Misora a vanguarda. Porque não importa o quanto Misora treine nessa função, é péssima nisso. Kanata elogia por prestar atenção e admite que Misora não será uma boa vanguarda. Lect pergunta se ele vai cancelar o treinamento, mas ele diz que ela quase encontrou a resposta. Ela fica curiosa, então ele pergunta se ela precisa de uma dica e, quando ela concorda, ele a deixa trabalhar no café mais uma vez. Imediatamente os alunos a bombardeiam com pedidos, então ela vai direto ao trabalho. Desta vez ela atende aos pedidos sem gaguejar, mas então observa outros garçons e vê como eles interagem perfeitamente com os alunos. Impressionada, ela corre para ajudar no trabalho, mas quase cai como uma desajeitada. Uma colega de trabalho a ajuda e diz para não se apressar, mas para observar o ambiente ao seu redor. Lect finalmente se acalma e, ao prestar atenção ao que a cerca, descobre que pode trabalhar com eficiência. Mais tarde naquele dia, durante o treinamento, Misora não consegue acertar nenhum balão e reclama como se tivessem roubado seu doce. Mas quando o Rico tenta lhe mostrar como se faz, elas começam a discutir. Lect, por outro lado, grita para que parem de brigar, mas então percebe como é solitário ser a retaguarda e conclui que Rico devia estar sob muita pressão. Ao se lembrar do que havia praticado, Lect observa o ambiente e agradece às garotas por desempenharem seus papéis anteriores. Ela a incentiva e Misora derruba os alvos com precisão. Ela também enche Rico de elogios e ajuda as garotas a derrubar os alvos que escapam para a retaguarda. Kanata vê o quanto ela melhorou e lhe dá um tapinha por um trabalho bem feito. No dia seguinte, Kanata encontra Chloe e vê que ela está com olheiras de tanto patrulhar os arredores da escola a noite toda. Assim que Kanata descobre que o agressor ataca estudantes que usam combate a corpo, ele se preocupa com Yuri, mas Chloe diz que Yuri patrulha apenas durante o dia. Enquanto eles conversam, Misora aparece e diz a Kanata para parar com um treinamento estranho e dá a elas algo avançado para praticar. Ele discorda dela, notando que fazê-las ir além do seu nível não ajudará, mas ela insiste em saber o nome do treinamento pelo menos porque não pode ficar parada vendo Rico e Lecter deixarem para trás. Sentindo sua vontade de ficar mais forte, Kanata diz para ela esperar na sala do esquadrão com as outras, pois não terão aulas de voo. Após ver Misora sair, Chloe nota que Kanata se diverte treinando as garotas, pois tem o mesmo olhar de quando treinava Yuri. Mais tarde, ele as leva a um apartamento antigo e avisa que morarão lá daquele dia até a partida. Surpresas e confusas, Misora e Lect decidem limpar o lugar, mas Rico as deixa com o trabalho sujo, informando que não pode sujar as mãos em tamanha bagunça.
Isso irrita Misora, mas Lect tenta acalmá-la, prometendo trabalhar por duas. Enquanto isso, fora do dormitório, Kanata joga um lanche para Yuri, chamando de um brinde amigável até se verem na final. Yuri se pergunta como ele é tão otimista com um bando de perdedoras e tenta devolver os doces. Mas ele fala dos velhos tempos, de como ela amava o lanche e que, por acaso, achou uma barraca vendendo mais cedo. Yuri decide não descontar sua frustração nos doces e, enquanto Kanata ri dela, ela o lembra que foi ele quem a ensinou a não desperdiçar comida. Quanto a Frion, ela e Lloyd verificam a última vítima e notam que o assaltante misterioso atacou um mago de Rank A, o que significa que o próximo alvo é Rank S. Contando os poucos alunos de Rank S, Lloyd observa que precisam ter cuidado redobrado. No parque, Kanata vê Yuri devorar o lanche com vontade, então ele oferece um pouco mais. Mas quando ela pergunta por que ele lhe dá tanta atenção, ele descobre que ela se recusa a usar a lança porque foi ele quem a fez parar de usar a espada. Ele então a lembra que ele ensinou a lança porque ela sempre se afastava ao enfrentar um oponente, e ele chama isso de uma falha grave. Yuri informa que não teve problemas com a espada ao lutar contra os besouros demônios, e ele concorda, notando que sua teimosia a fez crescer tanto. Yuri o vê mimá-la como uma mãe e se pergunta por que ele se importa, já que ele os traiu, mas ele pergunta sobre algo importante e ela diz que é nunca desistir, não importa o que aconteça. Yuri fica frustrada e pergunta por que ele fala coisas aleatórias, mas então ele diz que ela é preciosa para ele. Enquanto ele espera curiosa para definir a relação deles, Nu aparece pedindo desculpas por fazer Yuri esperar tanto. Yuri tenta um golpe mortal no estranho, mas ele some e surge atrás dela. Ela ataca de novo, mas ele desvia e diz que ela é mais lenta que a avó dele. Yuri fica cautelosa demais e recua muito, o que dá tempo para Nua sacar sua espada e lutar com ela. Ao se enfrentarem, ele a lança longe antes de se mover rápido ao redor dela para mostrar sua superioridade e velocidade. Ainda assim, ela derruba a espada dele, prevendo de onde ele atacará, e ele elogia as habilidades dela. Infelizmente, ele lança vários cortes mágicos de vento nela, e ela sofre bastante tentando neutralizar os ataques. Nua lança um corte poderoso para decapitá-la, mas Kanata intervém, ignorando o apelo de Yuri para que ele não se envolva. Nua fica furioso e o ataca com vários cortes de vento, mas Kanata os defende facilmente como se estivesse jogando Sekiro. Nua então ataca o pescoço de Kanata, mas ele bloqueia o golpe enquanto ostenta sua aura antes de cortar Nua e chamá-lo de amador veloz. Irritado, Nua foge e, como exterminador, diz que voltará, então ele tira o fôlego dela antes de sair correndo. Mais tarde naquela noite, Kanata leva Yuri para o apartamento das garotas, e elas o chamam de bruto ao verem como Yuri estava machucada. Yuri acorda tarde da noite no apartamento das garotas, e elas rapidamente impedem que Kanata fique babando por ela. Ao notar que está sem a proteção do roteiro, Yuri saca uma Glock para Kanata e jura levá-lo para Valhalla por ter tido acesso premium ao seu OnlyFans. Ele rapidamente tira a arma dela e informa que as garotas trocaram suas roupas. Mas quando ela descobre que ele viu seus peitos, Kanata dá um salto de fé da varanda delas. Elas então agradecem por ela protegê-lo do retalhador fantasma e ela descobre o que Kanata fez. Lect entrega algumas roupas para ela e Yuri agradece por cuidarem dela. Logo depois, Yuri descobre que elas moram juntas sob a supervisão de Kanata e, ao vê-las discutindo, informa que Kanata a fez fazer muitas coisas absurdas. As garotas curiosas perguntam sobre isso, mas Yuri fica logo envergonhada e se recusa a contar. Ao vê-la agir assim, Riko se precipita, presumindo que Yuri já teve um caso com Kanata, e as outras garotas curiosas perguntam sobre isso. De repente, Kanata aparece na janela e as elogia por estarem se dando bem. Ele revela que foi buscar o amuleto da sorte no vendedor de bombas de creme onde passou, então entrega a Yuri e diz que, segundo os boatos, se ela o segurar firme quando estiver em apuros, o amuleto fará maravilhas. Yuri então pergunta por que ele se deu ao trabalho de pegar o item para ela, e ele diz que é porque se importa com ela. Yuri cora e reclama dele estar dando em cima dela com a maior cara de pau, mas então ele a lembra do que fazer quando estiver em apuros, e ela concorda em silêncio. Misora quebra o clima romântico perguntando como as moças ficarem juntas as ajudará a ficarem mais fortes. Mas então, Kanata esfrega a cabeça dela dizendo que ela merece por interrompê-lo no meio da explicação. Enquanto Yuri o vê se divertindo com as fracassadas, ela se lembra dos velhos tempos, então vai até a porta antes de agradecer pela hospitalidade. Antes de sair, ela informa que, se algum dia chegarem à final, ela acabará com a equipe delas. A mensagem chocante atinge em cheio as três patetas, e enquanto refletem sobre isso, Riko reclama que está com fome.
Lect vai logo para a cozinha e prepara uma massa, e Mizora fica chocada por ela saber cozinhar. Elas atacam a comida logo depois e, enquanto Mizora pede para Lect continuar na próxima vez, Rico a chama de folgada e Mizora chama Rico de hipócrita. Para sua surpresa, Rico adiciona molho à massa, o que melhora o sabor da comida, e isso faz Mizora perceber que é a única sem habilidades na cozinha. Com o passar dos dias, as garotas se conhecem melhor e fazem muitas coisas juntas. Enquanto Mizora luta para aprender a usar uma faca de cozinha, Rico lhe ensina estratégias de batalha, e elas treinam mais enquanto se preparam para o torneio. O dia do torneio finalmente chega e, enquanto assistem a outras equipes lutarem, Kanata diz para se prepararem para a próxima partida. Rico e Lect o chamam de insuportável, mas Mizora fica brava com elas por não se preocuparem com o torneio. Mais tarde naquela noite, Mizora tenta processar uma tática de batalha, mas seu cérebro quase entra em combate. Lect entra correndo e informa que o gerador de energia quebrou, então Mizora tenta usar sua magia para forçar a partida, e funciona temporariamente antes de testar o motor. Sem escolha, todas usam o banho quente ao mesmo tempo, e enquanto Mizora relaxa, Rico faz piadas que fariam fãs de LoL chorarem. Incapaz de suportar o comportamento de Rico, Mizora as ataca, dizendo que elas já passaram nas lições de Kanata ao contrário dela e que não se importariam se perdessem, pois apenas ririam disso. Mizora percebe que foi longe demais, então foge para repensar e se repreende por agir como uma criança mimada. No dia seguinte, na arena, Kanata vê que não há muitos espectadores e nota que é porque é uma batalha entre Rank Z. Lá, ele descobre que Mizora se menospreza após perceber que as outras garotas são melhores que ela, e ela acredita ser o motivo de não poderem vencer. Kanata lembra o quão enérgica ela era para ficar mais forte, então diz para ela relaxar e olhar ao redor, pois é possível que veja algo que deixou passar. Antes que ela possa questioná-lo mais, sua equipe é chamada para a arena, então ela corre para se juntar às suas companheiras. Como esperado, suas oponentes concluem que já venceram a partida, e Frion espera alegremente poder se livrar de Kanata e sua equipe de fogo. Mas então Lloyd e Chloe a lembram de quão formidável Kanata é. Imediatamente, a partida começa. Mizora avança contra suas inimigas e dispara seu canhão mágico de espada nelas, mas elas desviam facilmente e dizem um ataque previsível. Elas colidem com Mizora, derrubando-a, mas suas companheiras a pegam e então atacam as oponentes estrategicamente. Mizora vê que elas estão se saindo melhor do que ela e imediatamente se sente desanimada. Mas então ela se lembra do conselho de Kanata e vê que suas companheiras estão mantendo as oponentes sob controle. Elas as observa e, ao perceber que confiam uma na outra, nota que precisa confiar nelas. Então carrega seu canhão de espada mágica ao máximo enquanto suas companheiras afastam as oponentes como moscas. Quando percebem, tentam se espalhar, mas Rico as pressiona com balas até que Mizora lança a mini-bomba nuclear em suas oponentes, atingindo-as em cheio no rosto. Kanata elogia Mizora por passar no teste, e elas celebram após conquistarem sua primeiríssima vitória. Assim que Yuri vê o resultado, ela o encara com raiva, mas ele sorri de volta para ela. Enquanto isso, Nui fica fascinado pelo monstro e injeta em si mesmo seu soro para ganhar mais poder, enquanto jura amar Yuri para sempre. Conforme as partidas avançam, a equipe de fogo de Kanata continua massacrando suas oponentes, e isso deixa a Freon louca. Após derrotar a última de seu bloco, Kanata nota que enfrentarão a equipe de Yuri a seguir. Mais tarde naquela noite, os alunos descobrem sobre a condição da equipe de Kanata e como serão dissolvidos se não vencerem o torneio. Enquanto Chloe e Lloyd fazem suas rondas noturnas de segurança, percebem que Frion espalhou a notícia publicamente para que Kanata não tenha desculpa a se perder. As garotas, por outro lado, lembram de seu encontro com Kanata e de como ele os aproximou um pouco mais de seu sonho. Ao irem para o campo de treinamento, elas juram vencer o torneio custe o que custar. Ao chegarem lá, elas se surpreendem que todas apareceram, e enquanto se preparam para o grande dia, Kanata as ouve e fica feliz por não estarem tensas como ele esperava, então ele se livra do cartaz. Na manhã seguinte, enquanto Lloyd e Chloe vasculham a área em busca de ameaças, os alunos lotam a arena para assistir a luta final. A equipe de Kanata entra na arena, e Lect quase treme de medo ao ver a multidão imensa, mas Kanata a acalma. Elas veem muitos críticos que se perguntam como a equipe chegou às finais, mas Rico simplesmente ignora as reclamações devido à falta de compreensão da beleza marcante dela. Quando a equipe de Rank A sobe ao palco, a multidão os aplaude, e o esquadrão de Kanata admite que eles são os azarões, mas nesse momento elas avistam seus primeiros oponentes torcendo por elas. Mizora fica preocupada, mas tenta disfarçar, e ao mesmo tempo, Yuri aconselha Kanata a fugir antes que ele passe vergonha. Em vez disso, ele diz para ela pensar em como se juntará à equipe dele assim que o esquadrão dela perder.
Assim que a partida começa, Lily ataca a equipe de Kanata com balas mágicas, então elas se dispersam para não serem atingidas. Enquanto Mizora serve de isca e desvia de todos os tiros, Lect luta contra Sasha e consegue se manter firme contra ela. Mas Greg, a retaguarda da equipe A, atira nela, então ela bloqueia a bala. Infelizmente, isso a deixa vulnerável, então Sasha tenta golpeá-la e, para sua surpresa, Rico atira na espada dela para cobrir Lect, que recua imediatamente. Sasha então a persegue, e Greg atira em Rico, que se esquiva de suas balas. Todas as alunas de Kanata estão na defensiva, e Freon sorri, acreditando que elas podem não oferecer resistência até serem derrotadas. Nesse meio tempo, Chloe cochila enquanto vigia, mas Lloyd a chama e a instrui a verificar os portões em busca do retalhador fantasma, então ela volta ao trabalho. De volta à arena, Mizora percebe que não pode enfrentar Lily de frente, então continua fugindo de suas balas. Lily zomba dela, mas então Mizora revela que não tem agido ao acaso, e naquele momento, Lily vê Rico mirando nela. Imediatamente, quando Rico dispara seu tiro, Lily se esquiva, e isso dá tempo para Mizora tentar um contra-ataque. Mas para sua surpresa, Lily a repele facilmente antes de revelar que Yuri lhes contou como elas lutavam. Yuri, que observava a batalha em silêncio, diz a Kanata que sabia como oponentes fracos podem mudar o rumo da batalha. Por isso, estudou como isso é feito e como os esmagaria. Com isso, ela diz a seus alunos para encerrarem a batalha e, enquanto tentam finalizar, Mizora voa para o céu enquanto carrega seu canhão de espada mágica. E assim que Lily vê que ela está prestes a atirar, ela avança para perto dela. Mas, para sua surpresa, Mizora golpeia com sua espada, e ela percebe que é uma finta. Yuri se pergunta o que está acontecendo. Então Kanata explica que permitiu que ela observasse a partida anterior, para que a equipe dela ficasse cautelosa demais com o ataque de canhão de Mizora. Yuri tenta acalmar rapidamente seus alunos, que perseguem os de Kanata, mas então Mizora atrai Lily para o céu mais uma vez, e desta vez com sua arma totalmente carregada. Assim que vê que seus oponentes estão em linha reta, ela dispara sua arma, o que os derruba do céu, fazendo-os cair no chão. E com isso, eles são declarados os vencedores vermelhos do torneio. De repente, uma voz interrompe o locutor, e toda Misgun recebe um alerta de ataque aéreo para evacuar para um abrigo próximo. A multidão entra em pânico e sai correndo da arena. Mas bem nessa hora, Nui bloqueia as entradas e aparece como um chefe de Final Fantasy. Ele vai direto para Yuri, desta vez sem o disfarce, e ela identifica quem ele é. Enquanto Mizora sente o poder de Kanata vindo de Nui, Nui se aproxima de Yuri e tenta abraçá-la, mas Kanata o impede antes de mandá-lo direto para as arquibancadas. Ele segura Yuri e, enquanto eles correm para a saída, Nui aparece de novo e tenta abraçá-la. Desta vez, Kanata o arremessa como uma lata vencida e pede para Yuri fugir, então ele chama Nui de seu oponente. Nui fica furioso com ele e lança cadeiras comprimidas em Kanata, e enquanto Kanata foge dos ataques, sua perna é atingida no processo. No então vai atrás de Yuri, e ela saca sua espada para detê-lo, mas ele a choca ao pará-la no meio do golpe e enquanto Kanata se esforça para chegar até ela, Nui diz para ela não ter medo porque ela finalmente pode provar um pouco da maionese dele. Nesse momento, Mizora dispara seu feixe, que atinge Nue como uma praga, e ela fica chocada que o ataque o acertou. Surpreso, Kanata pergunta por que elas ainda estão na arena, e quando elas dizem que ele não pode lutar contra Nui sozinho, ele revela que nunca planejou fazer isso afinal. Ele tem amigos. Imediatamente após sua resposta, Lloyd e Chloe aparecem e derrubam Nui, mas Nui parece ileso, exceto pelo braço que falta. Kanata então se cura e se prepara para lutar contra o esquisitão, mas Nui se transforma em uma fera horrível e se autodenomina o escolhido que não pode ser parado. Com um balanço de seu braço, ele cria um tornado, no qual Lloyd e Chloe atiram, mas não tem efeito. No olho do furacão, Nui agarra Yuri, mas enquanto as garotas tentam ajudar, ele envia uma foice de vento na direção delas, e elas são arremessadas à força de sua vista. Irritado, Kanata usa a magia negra e ela cura sua perna ferida. Ao ver seu poder, Mizora confirma que é o mesmo daquela vez contra a Quimera, mas as outras não entendem o que ela está dizendo. Kanata aumenta sua aura e saca sua espada, e quando ele ataca Nui, Nui se regenera, e enquanto eles se enfrentam, ele nota que Kanata também foi escolhido pelos besouros do diabo, mas Kanata fala mal do poder. Nui se pergunta por quê, mas quando ele junta 2 mais 2, percebe que é por causa do poder sombrio que Kanata se tornou um renegado e parou de participar de batalhas. Totalmente irritado, Kanata avança contra Nui e luta com ele, mas Nui o agarra com várias mãos e tenta acabar com ele. Enquanto Yuri se preocupa com a segurança de Kanata, este último simplesmente informa a Nui que seus alunos são muito bons. De repente, tiros ricocheteiam ao redor da aberração azul e Lect voa e corta os braços que prendem Kanata.
Logo depois, Rico atira em Nui, decepando a mão que segurava Yuri, e, enquanto Yuri voa para longe, Nui ataca com sua arma retrátil, mas então Kanata voa e age como um escudo humano para ela. Percebendo que seu inimigo número 1 agora é inútil, Nui ri como um vilão genérico e então se aproxima para desferir um golpe mortal em Kanata. Yuri luta para se recompor, mas as garotas a lembram do que Kanata as ensinou, então ela aperta o amuleto da sorte e espera pelo melhor. Nesse instante, as garotas atiram em Nui e Lect avança pela cortina de fumaça para desferir um golpe crítico, mas para sua surpresa, a ponta de sua espada quebra. Ela recua imediatamente e Nue sorri para elas como se fossem fracas, e Kanata gosta disso porque Nue ficará mais descuidado durante a luta. Nui observa o grupo e se pergunta se são alvos fáceis, mas então ele procura por Yuri e conclui que ela está logo atrás deles, então ele corre direto para dar um grande abraço. As garotas se dispersam como moscas, e Yuri invoca sua lança enquanto declara que perdoará Kanata apenas desta vez. Ela avança direto contra Nui e o empala com a lança, mas ele ri dela, acreditando que ela finalmente está em suas mãos. Para sua surpresa, a lança o queima, e Yuri revela que ela destrói propriedades em nível molecular, e a dor insuportável faz Nui cair no chão. Alguns momentos depois, Yuri o avisa para recuar, mas Nue avança cegamente contra Kanata para acabar com ele. Então Yuri lança sua lança direto nele, e Kanata revela que Nu esteve na palma de sua mão o tempo todo. Após a derrota do monstro, assim que Kanata vê Freon se aproximando, ele sai correndo como se tivesse atrasado para sua novela favorita. Yuri então se pergunta por que Lloyd e Chloe aceitam que ele fuja, mas eles explicam que Kanata está acostumado a lutar sozinho e nunca aceita elogios. Dias depois, a supervisora-chefe lê as manchetes e observa que as informações não serão suficientes para encobrir o que realmente aconteceu. Ela então pergunta a Freon se ela promoverá a equipe de Kanata para o Rank C como prometido, já que venceram o torneio. Mas Freon mais tarde informa a Kanata que a recompensa deles é o perdão das dívidas que Mizora contraiu por destruir a cidade. Quando Kanata conta a sua equipe, eles ficam tristes, então tentam se compensar com as armas prometidas apenas para descobrir que as armas foram severamente danificadas pelas explosões na arena. As garotas perdem a vontade de viver enquanto se perguntam qual foi o sentido de participar da arena, mas Kanata as lembra que está ciente da vitória delas, e assim como Erwin Smith, ele as anima, e elas ficam felizes em tê-lo como instrutor. Kanata informa que eles conseguiram algo com o torneio, e apresenta o mais novo membro da equipe. Yuri entra, se apresenta e Kanata chama de comandante derrotada. Enquanto ele pede aos seus alunos que a recebam bem, ele a vê segurando um bolo, então anuncia que comerão juntos como um presente de boas-vindas dela.